O brasileiro está investindo mais em renda fixa. É uma forma de retorno financeiro com mais garantia, podemos dizer assim. O volume investido em 2025 foi de 8,58 trilhões de reais, alta de 15,5% na comparação com o fechamento de 2024. Os números fazem parte do balanço anual divulgado pelo Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, ou seja, melhor falando, pela Ambima. Por outro lado, um dado divulgado nesta semana também chamou a atenção. O número recorde de brasileiros que estão inadimplentes. São cenários distintos. E agora nós contamos com Wesley Faustino, economista e pesquisador convidado da Universidade Federal Fluminense, para nos ajudar a compreender este cenário. Tudo bem, Wesley? Seja bem-vindo. Bom dia, excelente sexta-feira para você. Bom dia, Luara, e todo mundo que assiste a SBT News. Wesley, vamos por parte, né? São dois cenários diferentes. Vamos começar analisando por que as pessoas estão investindo mais. Vamos lá. Primeiro ponto que eu acho que é importante a gente distinguir é o fato de quem é que está investindo. A pessoa que tem o perfil investidor no Brasil é aquele grupo que sempre teve. Então, são as pessoas com alta renda, acima de 5 salários ali, na faixa de 5 salários. Porém, nós tivemos um crescimento expressivo em outros grupos, por exemplo, de 1 a 3 ou 1 a 4 salários, devido a alguns incentivos do governo. Que incentivos seriam esses que aconteceram no último ano? O saque do FGTS, por exemplo. A liberação do saque FGTS, ou até mesmo aquela sensação que o brasileiro tem que está sobrando dinheiro no bolso porque ele conseguiu acesso do consignado, né, que agora nós temos o consignado do CLT ali, e o brasileiro ele tem essa falsa sensação de que esse é uma extensão de renda, né? Essa é uma extensão de renda, esse é um dinheiro extra que eu tenho, né? Então ele vai ali, paga uma conta que estava atrasada e sobrou um dinheirinho, esse dinheirinho que sobrou, ele tende a pensar que é uma extensão de renda, um dinheiro extra. E esse foi um dos principais motivos, né, para que houvesse esse aumento. Porém, é importante frisar que aqueles que têm maior renda investiram mais e conseguiram fazer aquilo que a gente fala, né, que é diversificar produtos, diversificar papéis. Então, é um dos motivos que a gente pode explicar o crescimento expressivo para o ano passado. Wesley, chama a atenção também um contraponto, né? De um lado, uma parcela da população batendo um recorde de investimento, significa que tem dinheiro sobrando e consegue planejar um retorno financeiro. E você traçou um perfil, né? Pessoas que ganham a partir de 5 salários. Mas, do outro lado, o brasileiro também, então, não só pessoa física, mas jurídica também, bateu um recorde de inadimplência. Podemos dizer, então, que são públicos completamente diferentes. Quem são esses inadimplentes? Como explicar esse cenário tão diferente? Perfeito, Lara. Quando a gente fala da questão da inadimplência, é importante a gente sempre ouve dois conceitos, né? A inadimplência e o endividamento. Qual que é a diferença entre a inadimplência e o endividamento? Endividamento, eu e você somos endividados, temos contas a pagar, temos um nível de comprometimento do salário, e esse nível de comprometimento do salário, ele é importante, que não nos permite fazer outras escolhas. O inadimplente é aquela pessoa, aquela família que perdeu a capacidade de pagamento e já não está conseguindo pagar mais esses compromissos, né? Então, quem são essas pessoas? São as pessoas de menor renda. Essas pessoas de menor renda, e onde é que começa essa inadimplência, né? Onde que a situação financeira começa a apertar? Grande parte delas começa com cartão de crédito, né? Quando ela começa a ter o acesso ao cartão de crédito, e quando tem uma fatura muito alta e que o
o valor da fatura não cabe mais no salário e ela precisa reparcelar, né? Ela precisa parcelar essa fatura e entra no rotativo do cartão, a gente sabe que hoje, embora tenhamos tido uma lei ali que surgiu em 2024, que não pode se cobrar mais que 100% da dívida, o que já é um absurdo para o brasileiro, que muitas das vezes, grande parte das famílias ganha até 2 salários mínimos no máximo. Nós temos o desafio aí dessa questão dos juros do rotativo do cartão, que hoje está na casa ainda dos 400%. Então, existe esse desafio, e agora, somado a isso, nós temos mais uma forma de crédito, né, para grande parte da população, que é um juros a menor, mas ainda é um dinheiro emprestado que pode comprometer essas famílias e levar à inadimplência, que é aquele consignado do CLT, que é uma nova forma de endividamento aí, né? Então é importante dizer que quando você faz uma compra, por menor que seja esse valor, é importante que você faça aquela soma, né? O que eu preciso, o que é conta fixa, né? Então, eu preciso morar, eu preciso pagar aluguel ou financiamento da minha casa, carro, que são as contas fixas que vêm todo mês, eu preciso comer, e aí depois vem as outras contas. E o brasileiro, muitas das vezes, não faz essa continha, né? Que é uma continha de padaria que todo mundo fala desde sempre, só que esse controle financeiro acaba não acontecendo, principalmente para as famílias que têm aquele cobertor um pouco mais apertado. E aí Exatamente, quando o cobertor é mais curto, você puxa de um lado e vai descobrir do outro, né? Você cobre a cabeça, o pé fica para fora. Mas aí, Wesley, o que a gente precisa compreender, quais são os impactos desse cenário tão controverso? O impacto para a economia brasileira, de uma população que ganha a partir de 5 salários e que está passando a investir, e o impacto também desse nível recorde de pessoas inadimplentes. Vamos lá, é importante dizer que aquele que está investindo, por exemplo, na renda fixa, no CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, então eu estou financiando, quando eu estou na poupança ou no Tesouro Direto, as atividades do governo. O CDB, ele é o financiamento, eu estou emprestando dinheiro para financiar a atividade dos bancos, né? É importante dizer que quem, muitas das vezes, se a gente tirar o extrato de qual o tipo de CDB que está sendo procurado por quaisquer, que seja o pessoal dos 5 salários mínimos, ou acima de 5 salários mínimos, ou por essa população de 1 a 3, mas principalmente por essa população de 1 a 3, é aquele papel que a gente chama no mercado financeiro, que são de liquidez diária, né? Então, o que é a liquidez? A liquidez é o tempo que eu transformo aquilo que está na tela do meu celular no dinheiro que está no meu bolso, que está na minha conta bancária. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu muito pela popularização desse tipo de investimento. Então, hoje, não é tão mais difícil conseguir fazer e ter acesso a esse investimento, e devido à questão das redes sociais e do acesso à internet mais massivo da população, isso acaba ficando mais fácil, né? E até os próprios bancos, hoje os bancos digitais, as fintechs, por exemplo, acabam tendo formas de ofertar isso aí mais populares. Qual é o ponto de atenção que a gente tem que olhar? Para que o movimento desses CDBs, que muitas das vezes tem a liquidez diária, então eu posso retirar eles 7 dias por semana, 24 horas por dia, para não acontecer como acontece, que a gente recorrentemente vê, que é o movimento da retirada da poupança. De vez em quando a gente vê nos jornais aí, e aqui no SBT News também, que a poupança teve uma retirada recorde, né, de suas contas. Então, o que pode acontecer é que os mesmos que investiram precisem desse dinheiro, que seria o dinheiro extra, né, entre aspas, e aí precisar usar esse dinheiro para alguma finalidade, seja para pagamento de alguma conta ou uma necessidade pessoal aí que porventura pode acontecer e no meio do caminho acontecer para essas famílias aí.
Wesley, só para a gente encerrar agora rapidamente, nós estamos entrando no mês de março. Há uma expectativa para a queda da taxa Selic, começar pelo menos uma trajetória de queda, já que nós estamos em um nível recorde para a taxa básica de juros aqui no país. E esse aumento em renda fixa está muito relacionado com a taxa Selic. Qual a tendência para investimentos daqui para frente, se confirmando essa tendência de queda da Selic? Rapidamente. Perfeito. Para a Selic, que nós temos uma previsão de 0,5% agora e um fechamento no ano aí de 12,5%, continua um cenário muito atrativo para a renda fixa, né? E para que essas pessoas continuem fazendo, os investidores continuem fazendo esses investimentos nesses mesmos papéis, mesmo com essa queda, porque a previsão do mercado financeiro é que a gente fecha aí essa Selic em 12,5%, 12,25% lá no final do ano, em dezembro de 2026. Então, isso demonstra que ainda vai temos um cenário ainda muito positivo, muito atrativo para esse tipo de investimento que é a renda fixa. Muito obrigada mais uma vez, Wesley Faustini, economista e pesquisador, convidado da Faculdade de Economia, Universidade Federal Fluminense. Seja sempre bem-vindo ao News Primeira Edição. Sempre importante, né, a gente falar de economia, de investimentos, até porque todo mundo quer ter oportunidade de conseguir se tornar um investidor. Mas, infelizmente, a realidade do brasileiro, a grande parcela da população, ainda é distante disso. E quem sabe, com orientação, informação da maneira que nós trazemos aqui, essas pessoas consigam ter mais consciência e educação financeira para, no futuro, mesmo que aos poucos, conseguir também se tornar um investidor e não passar por mais apuros, porque muita gente tirou lição da pandemia, quando todo mundo viu que ninguém tinha um dinheiro de reserva, um seguro para poder se virar diante de uma crise tão grave. Muito obrigada. Até a próxima, Wesley. Bom final de semana para você. Para todos nós, Luara, e para a nossa audiência.